Olá, vocês que nos acompanham no canal Hora Tranquila. Estamos novamente juntos. Somos gratos a Deus por Ele nos dar a oportunidade de juntos podermos estudar a Bíblia. Queremos agradecer a todos vocês que fazem parte do canal, vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e a todos vocês que compartilham os estudos, os momentos de oração e também essas perguntas e respostas que nós estamos trazendo para vocês aos sábados. Nós agradecemos a participação de todos. Se não fosse vocês, não existiria razão para termos o canal Hora Tranquila. Então que vocês continuem divulgando, continuem participando e também continuem orando por nós para que tenhamos sabedoria, tenhamos a iluminação do Espírito Santo para poder trazer aquilo que Deus coloca em nossa mente, para que nós possamos ser fortalecidos na fé e perseverarmos até a volta do Senhor Jesus. Temos aqui a pergunta de um irmão. Ele pergunta como entender que Jesus foi morto antes da fundação do mundo. Essa ideia, prezado irmão, ela é crucial e diz aqui em Apocalipse capítulo 13, verso 8, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. É claro que nós devemos entender essa morte antes da fundação do mundo num sentido simbólico. Por quê? Porque o livro do Apocalipse ele está cheio de símbolos. Jesus ele foi crucificado milhares de anos após a criação da terra. E esse texto, Apocalipse 13, verso 8, diz que o plano da salvação ele foi estabelecido antes da fundação do mundo e que a morte de Jesus, o Cordeiro de Deus, na cruz, essa morte seria central para a salvação da humanidade. Quando Deus planejou criar o ser humano, Deus planejou dar forma a este planeta, ele já, juntamente com o Filho e com o Espírito Santo, eles já decidiram que se a criação dele, o ser humano falhasse, se o ser humano pecasse, já haveria então um plano estabelecido para resgatá-lo, para redimir, para salvar. E então, desde antes da fundação do mundo, já estava decidido que Jesus viria para resgatar o ser humano caso esse viesse a pecar. Nós sabemos que Deus ele é onisciente, Deus sabe todas as coisas. Deus ele já sabia que o ser humano iria pecar, mas ele providenciou então este plano de salvação para resgatar o homem, o ser humano, do pecado. Porque Deus ele não tem prazer que os seres humanos pereçam no pecado, que morram e sejam destruídos eternamente. Deus ele tem o desejo de salvar a cada ser humano. É tanto que em João capítulo 3, no verso 16, nós lemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o plano da salvação foi estabelecido antes da fundação do mundo. Por isso que Jesus é chamado de o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo, porque já estava decidido que ele viria para dar a sua vida. Quando nós lemos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 e no verso 23, nos diz a palavra de Deus: ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Com a ajuda de gentios que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram. Esse relato está em Atos capítulo 2, eu li o verso 23. Aqui, Pedro, ele estava fazendo um discurso para a multidão, depois que os discípulos foram cheios do Espírito Santo. Então a multidão, as pessoas achando que eles estavam ébrios, bêbados, eles criticaram: a essa hora da manhã já estão bêbados. E então Pedro ele disse que eles não estavam bêbados,
mas que eles haviam sido cheios do poder do Espírito Santo e por isso eles estavam falando em outras línguas. E aí Pedro faz esse discurso, leia Atos capítulo 2, a partir do verso 14, você vai ler aqui toda essa mensagem que Pedro falou, tudo o que deveria ser falado para os judeus que não aceitaram a Jesus, que rejeitaram, e com a ajuda dos gentios, Jesus foi crucificado, isso cumprindo o que já estava pré-estabelecido por Deus antes da fundação do mundo. Quando nós lemos em 1 Pedro, capítulo 1, nos versos 19 e 20, nos diz: mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha, ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nestes últimos tempos, foi revelado por causa de vocês. Então Pedro aqui, em sua carta, 1 Pedro capítulo 1, versos 19 e 20, ele reafirma que Jesus foi escolhido antes da criação do mundo para poder resgatar o ser humano. Então já estava tudo pré-estabelecido, que Jesus viria, que nasceria de uma virgem e que ele iria vir para cumprir a missão de dar a sua vida em resgate de muitos. E isso Jesus fez, cumprindo este plano que já estava pré-estabelecido antes da fundação do mundo. E também Tito, capítulo 1, e no verso 2 nos diz: essa verdade lhes dá a esperança da vida eterna que Deus, aquele que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. Então vejam, essa é a verdade que nos dá esperança de vida eterna. Esse plano foi estabelecido antes da fundação do mundo. Por isso que nós dizemos, e o que está escrito na Bíblia, Apocalipse 13, verso 8, o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Então, o irmão que nos perguntou, aqui está a resposta, e eu quero deixar mais uma vez para vocês a insistência que eu tenho para que anotem os versos bíblicos que nós aqui citamos, marquem na sua Bíblia, para que vocês não esqueçam, para que tenham na mente e saibam, quando alguém perguntar, responder o que também é perguntado. Porque se nós não conhecermos, nós não saberemos responder perguntas que nos são feitas a respeito da nossa fé, daquilo que nós cremos na palavra de Deus. Nós agradecemos a você, meu irmão, que fez essa pergunta sobre como entender que Jesus foi morto antes da fundação do mundo. Então, isso é simbólico, porque o livro do Apocalipse é um livro cheio de símbolos. E então, trazendo outras passagens bíblicas como eu trouxe, já estava pré-estabelecido por Deus que Jesus viria para morrer em lugar do ser humano se esse viesse a pecar. Temos aqui uma outra pergunta. Essa pergunta foi feita aqui por uma irmã e ela faz uma pergunta: o que significa ir a Jesus fora do acampamento? Essa pergunta é um tanto difícil, para entender o que significa ir a Jesus fora do acampamento. Naquela ocasião, fora do portão do acampamento, fora da cidade de Jerusalém, era o lugar mais impuro que havia. Por quê? Porque ali fora do acampamento, ali fora de Jerusalém, era ali que os cadáveres dos animais do sacrifício eram queimados. Era onde os leprosos eram levados. E também era onde os blasfemadores e outros criminosos eram executados. Isso tudo está registrado na Bíblia, em Levíticos 13, Levíticos 24 e também Levíticos 4. Nós temos registrado que os cadáveres dos animais do sacrifício eram queimados fora dos portões também. Os leprosos eram levados para fora do portão e os blasfemadores e outros criminosos eram executados ali. Esses regulamentos pressupunham que a presença de Deus estava no acampamento, estava dentro ali, no meio deles. E qualquer coisa impura era então lançada para fora do acampamento. Por quê? Porque Deus não queria ver nenhuma coisa impura ou indecente ali dentro do acampamento. E Jesus, quando ele morreu, ele foi crucificado fora da cidade de Jerusalém. E isso enfatiza
a vergonha que foi lançada sobre Jesus, conforme está em Hebreus, no capítulo 12 e no verso 2, nos diz a palavra de Deus: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Então, aqui em Romanos 12, verso 2, é claro em dizer que Jesus, ele foi lançado à vergonha. Ele foi condenado como alguém que blasfemou de Deus e, portanto, Jesus ele foi repudiado e foi executado fora da cidade. Como um criminoso, como nós dissemos agora há pouco, que os criminosos, os blasfemadores, eram executados fora da cidade. E Jesus foi executado também fora da cidade de Jerusalém. Ele foi crucificado ali no Gólgota, ficava fora da cidade, e isso mostra que era algo vergonhoso, era algo impuro e era algo indecente. Então o apóstolo Paulo, ele enfatiza, ele exorta as pessoas que são cristãs a seguir Jesus fora do portão e suportar a vergonha que Jesus suportou. Eu li para vocês Hebreus 12, verso 2, eu quero ler também Hebreus 13, verso 13. Assim nos diz a palavra de Deus: saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Então nós somos convidados também para irmos fora do arraial, para podermos suportar a vergonha que Jesus suportou por nós. E Moisés, lá no Antigo Testamento, ele escolheu esse caminho, sendo desprezado por causa de Cristo, em vez de usufruir os tesouros lá do Egito. Está também registrado aqui em Hebreus, no capítulo 11 e no verso 26, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Aqui falando de Moisés. Ele abriu mão das riquezas, das glórias lá do Egito, porque Moisés ele foi preparado para ser um faraó, mas ele abriu mão, ele considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas, que é o quê? A vida eterna. Então nós também somos convidados para irmos a Jesus fora do arraial, fora do acampamento. Por quê? Porque Jesus ele suportou a vergonha por causa de cada um de nós, e ele foi julgado impuro, foi julgado indecente, por isso que ele morreu fora da cidade de Jerusalém. Então nós somos convidados pela palavra de Deus a irmos a Jesus fora do acampamento. Isso então significa que nós deveremos suportar também a vergonha que Jesus suportou por nós. Então é isso que significa ir a Jesus fora do acampamento. É irmos aonde nós vamos ser, quem sabe, ridicularizados, nós vamos servir de chacota para muitos por causa da nossa fé, porque o mundo hoje é um mundo em que eles não creem na palavra de Deus, não creem no Deus que nós cremos, eles vivem as suas próprias vidas. E então, nós que deixamos tudo para seguir a Jesus, somos chamados também a ir a Ele fora do acampamento, porque nós estaremos assim participando também da vergonha, do desprezo e da humilhação que Jesus sofreu, sendo morto fora da cidade de Jerusalém. Então, seguir a Jesus quer dizer que nós deveremos não apenas levar a mesma desonra, a mesma vergonha, mas também ir ao Salvador. Assim como os israelitas que buscavam o Senhor iam para fora do arraial, lá no deserto, quando Moisés havia removido a tenda de Deus lá do acampamento e após aquela controvérsia do bezerro de ouro, então esse relato sugere que a rejeição de Jesus pelos incrédulos também implicava a rejeição de Deus, como Israel fez em sua apostasia e adoração ao bezerro de ouro. Então o caminho do sofrimento e da vergonha também é o caminho para Deus. Então nós somos convidados a ir a Jesus, a seguir Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e considerar os sofrimentos como uma disciplina momentânea
que produzirá o fruto pacífico da justiça. Então que nós possamos ir a Jesus aonde quer que Ele estiver, aonde quer que Ele nos mandar, e assim como Ele estava fora do arraial sofrendo e sendo humilhado por nós, pelos nossos pecados, nós também possamos estar prontos a, quem sabe, sofrer afrontas e desonra, mas permanecermos firmes, assim como Moisés trocou as glórias do Egito pelas riquezas eternas, que nós também possamos fazer essa escolha em nossa vida. Que Deus nos abençoe. Agradeço a você, irmã, que nos perguntou o que significa ir a Jesus fora do acampamento. Então a explicação está aí, as passagens bíblicas estão aí, podem ler e marcar na Bíblia de vocês. E aguardamos novas perguntas e novas participações neste quadro aos sábados. Que Deus abençoe a todos.